Será que ter faculdade é realmente importante? A faculdade de engenharia é tão difícil como costumam dizer? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas e te dizer 7 lições que eu aprendi na minha trajetória na faculdade de engenharia de controle e automação. Solta a vinheta. Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisa e hoje eu vou te contar 7 lições que eu aprendi na engenharia de controle e automação. Bom, vamos lá. Eu me formei em janeiro de 2023 e foram 5 anos de longos aprendizados na faculdade. E eu quero compartilhar aqui com você a minha experiência e dar minha opinião em diversos assuntos polêmicos sobre o curso de engenharia e a faculdade em si. Primeiro eu vou te falar um pouco mais sobre mim e a minha carreira hoje em dia. Depois eu vou falar sobre as lições que eu tive durante essa minha trajetória na engenharia. E por fim eu vou dar minha opinião sobre as principais polêmicas que eu conheço sobre faculdade e engenharia, que são as seguintes. 1. Será que a faculdade é realmente importante? 2. Faculdade de engenharia te prepara para o mercado de trabalho? 3. Engenharia é tão difícil assim? 4. A escolha da especialização da engenharia é tão importante? 5. Fazer engenharia é uma faculdade segura para você se tornar alguém bem-sucedido? Então essas serão as perguntas que eu vou responder no final. Começando pela minha carreira e o que eu faço da vida hoje em dia. Eu tenho 23 anos e desde a época do colégio eu tive envolvido com a área da robótica. Eu comecei lá em 2011 e já se vão mais de 10 anos. E desde 2016 até hoje, em paralelo com o colégio e depois com a faculdade, eu dou aula de robótica para alunos do 4º ano do fundamental até o 2º ano do ensino médio. Além disso, participar de competições de robótica na época do colégio me ajudou a decidir fazer engenharia. Já na faculdade, em 2018, eu continuei essa minha paixão e entrei na equipe de robótica da faculdade. Lá fui líder da categoria de seguidor de linha e também fui capitão da equipe de robótica. Eu tive participação ativa na equipe desde o meu primeiro período até o 6º e 7º. Isso foi de 2018 até 2021. No 7º período, em 2021, eu comecei a estudar por fora conteúdo sobre redes e cibersegurança, já pensando em seguir carreira nessa área. E no meu 8º período, final de 2021, eu comecei um estágio numa empresa de cibersegurança. Lá eles perguntaram se eu conhecia sobre cibersegurança em sistemas SCADA. E aí você pode estar se perguntando o que é SCADA. SCADA é uma sigla específica do setor industrial. Na época eu conhecia a sigla, mas não sabia nada de cibersegurança para o setor industrial. Mas decidi estudar e me especializar nisso. Hoje eu sou analista de cibersegurança industrial e trabalho em um contrato para uma empresa bem grande aqui do Brasil de óleo e gás. Se quiserem saber qual é, entra no meu LinkedIn, que é Eduardo Brisa. Mas ainda não acabou. Além do meu trabalho tradicional, eu tenho esse canal no YouTube, meus cursos online e as redes sociais de maneira geral. Tudo voltado para robótica educacional e competições. Então hoje formado, eu tenho 2 carreiras por assim dizer. Eu empreendo no setor de educação e tecnologia e trabalho como CLT em segurança da informação com foco na indústria. Agora que você tem uma leve noção da minha trajetória e do que eu faço, vamos para as lições que eu tive dentro da engenharia. Lição número 1. O estudo e a forma como as matérias são dadas na faculdade são bem diferentes do que você deve ter vivido no colégio. Essa é a primeira lição porque uma matéria que é o pesadelo de muitas pessoas no início da faculdade é cálculo. E na engenharia você tem entre 4 a 5 matérias de cálculo, sem contar com as especializações que acabam envolvendo também cálculo. O que eu aprendi nesse começo é que cálculo é difícil, não por ser uma matéria pesada, mas sim porque a maneira que nos é ensinada matemática no colégio é diferente do modo que você irá ver em cálculo. E isso é normal. A mentalidade do estudante de engenharia em relação a estudos deve ser diferente da mentalidade de um estudante de colégio. Então, não se sinta burro ou incapaz porque você foi mal no começo da faculdade. Muito provavelmente é porque você ainda não se adaptou. Eu, por exemplo, tive média, que chamamos de CR, no primeiro período de 5.5. Agora que me formei, eu fiquei com um CR final de 8. Isso só foi possível porque eu fui aprendendo ao longo dos períodos como lidar com as matérias da faculdade. Lição número 2. Não dependa de um bom professor para ser um bom engenheiro ou aluno. Essa lição é a seguinte. Na faculdade você vai encontrar diferentes tipos de professores. Alguns você vai gostar e outros você vai achar sensacional e vai conseguir absorver super bem a matéria. A questão é que muita gente culpa o fato de ir mal numa matéria por conta unicamente do professor que ensina mal. Uma lição que vale tanto para a faculdade quanto para fora dela é a de que você vai ter que aprender a estudar e evoluir por conta própria. Não dependa de professores para isso. Pega o livro, vídeos no YouTube, senta e estuda. Simples assim. Com um professor ótimo, você não vai precisar estudar de maneira tão exaustiva.
Mas se for necessário, senta e estuda o dobro para entender aquela matéria, caso você não esteja gostando da aula do seu professor. Eu, felizmente, tive poucos professores que eu não gostei da didática. A maioria dos que eu tive foram bons. É claro que alguns ensinavam de maneiras diferentes, e cabe também a nós, alunos, nos adaptarmos e compreendermos diferentes abordagens de ensino. E antes de irmos para a lição número 3, você já deu like no vídeo? O seu like é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos aqui para o canal e para o YouTube também recomendar mais vídeos meus para você. Então curta o vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E bom, a lição número 3 é que a faculdade não é uma jornada para lobos solitários. Profundo isso, né? Mas o que isso quer dizer? Na faculdade de engenharia é muito importante ter amigos tão inteligentes ou esforçados quanto você. Eles vão te ajudar nas matérias também se for preciso. E eu não estou falando em cola, isso é um tiro no pé. Eu estou falando de colegas que vão estudar junto contigo, vão te dar dicas de vídeos para assistir, te aconselhar em fazer a questão X para entender mais daquele assunto que o professor comentou na aula e por assim vai. Esse tipo de colega da faculdade que irá te ajudar bastante. Mas é uma via de mão dupla. Seja também esse tipo de colega na faculdade. Não adianta só ficar sugando as ajudas dos seus colegas e não ajudá-los também. Um grupo de amigos na engenharia que se apoia é muito importante, porque você não vai ter tempo de estudar tudo que existe no planeta sobre aquela matéria. São muitas matérias e com assuntos bem complexos. Mas dependendo, o seu amigo estudou muito bem algo que você não se aprofundou tanto e vai te ajudar a aprender aquilo de maneira bem mais rápida. E não só em relação a estudos, mas conversa sobre trabalho, desabafo sobre a vida. Isso também é muito útil ter colegas que estão na mesma jornada que você e vão entender as suas dificuldades. E vocês deles também, né? Bom, lição número 4. Errar é humano. Repetir uma matéria também. Isso não irá definir o seu futuro. Uma lição que eu aprendi na faculdade é lidar melhor com os meus erros e fracassos. E entender que eles não me definem. Tem muita gente que fica se sentindo pressionada na faculdade e acaba não sabendo lidar com isso. Só que o seu sucesso na faculdade, em uma matéria, envolve tanto aspecto intelectual, mas também emocional. Então, na minha época da faculdade, eu sempre busquei equilibrar isso e lidar com as dificuldades e não deixar isso acabar com o meu emocional. A primeira coisa que vai te ajudar nisso é compreender que se você tirar uma nota ruim ou até mesmo repetir uma matéria, não é um carimbo de fracasso ou que você será um fracassado na vida. Eu, felizmente, nunca repeti nenhuma matéria na faculdade. Mas já tirei notas ruins, inclusive já tirei 0 em uma matéria porque eu entreguei a prova 1 minuto depois do horário. Vacilo, né? Mas tudo bem, eu não deixei isso me afetar totalmente. Eu fiz as outras provas e consegui passar na prova final. Lição número 5. A tecnologia evolui mais rápido que a faculdade. Essa lição quer dizer que, dificilmente, você vai ter na faculdade vários laboratórios supermodernos e equipados que irão te preparar para o que tem de mais novo no mercado da engenharia. A tecnologia evolui rápido demais e é praticamente impossível as faculdades se atualizarem na mesma rapidez, principalmente as federais, como foi no meu caso. Só que projetos extracurriculares podem te abrir portas nesse quesito. Existem muitas iniciações científicas e extensões acadêmicas, como equipes de robótica, foguete, automobilismo, que você pode se desenvolver tecnologicamente e na prática como um engenheiro. Lição número 6. Não fique preso só na grade curricular da faculdade. Essa lição é a seguinte: eu já vi muitos colegas que só ficaram fazendo as matérias da faculdade achando que isso já bastava para serem excelentes engenheiros. Isso não é verdade e entra um pouco em sintonia com a lição anterior, que é a número 5. É importante fazer atividades extras que complementem o seu conhecimento e que vão te dar a oportunidade de utilizar na prática o que você aprende em sala de aula. A proatividade de buscar se aperfeiçoar e evoluir é essencial. Não fique na zona de conforto e sempre busque mais. Lição número 7. Seus professores não sabem de tudo e isso faz parte. Essa lição acontece mais nos últimos períodos da faculdade. A verdade é que a engenharia é um universo gigantesco. Existe 1 milhão de especializações, 1 milhão de carreiras. E a tendência é que cada vez mais tem engenheiros trabalhando e se especializando em áreas que não são aprofundadas no curso. Eu, por exemplo, trabalho em segurança da informação industrial. E os meus professores não sabem tudo sobre essa área. Nem mesmo os profissionais dessa área no mercado de trabalho sabem tudo. Então, fica tranquilo em relação a isso. E bom, essas foram as 7 lições que eu queria te dar. Mas ainda não acabou. Ainda falta responder as polêmicas perguntas desse vídeo. Mas antes, se você quer que eu traga mais conteúdos de engenharia e faculdade, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu conto com a sua participação e apoio. Agora vamos para as perguntas. Primeira pergunta: será que a faculdade é importante? Bom, a faculdade é importante, mas ela não é o único fator.
Para você conseguir ser bem sucedido, conseguir entrar no mercado de trabalho, você tem que ter várias habilidades, tanto técnicas como emocionais, como de comportamento. Então a faculdade, ela é um ponto importante, mas ela não é o único. Então isso também tem um lado interessante. Outra questão, se a faculdade é importante ou não, é que para quem não sabe o que quer fazer, a faculdade ainda é muito importante. Lá você vai ver muitas áreas e encontrar afinidade com alguma. Então, normalmente, quando você entra na faculdade com 18 anos, você não tem a menor ideia do que você quer fazer na vida. Então, a faculdade, ela te ajuda para abrir os seus horizontes e você ver para qual área, para qual especialização você quer ir. Ah, eu quero ser engenheiro. Ah, eu quero ser jornalista, eu quero ser médico. O cargo em si, se eu sou engenheiro, se eu sou médico, se eu sou jornalista, é apenas um nome. Mas existem dezenas, centenas, milhares de especializações. Eu, por exemplo, trabalho em segurança da informação. Eu tenho outro colega que trabalha em eletrônica, outro em mecânica, e todos nós somos engenheiros. Então a faculdade, ela te ajuda nisso para definir para te ajudar, né, a escolher qual área você quer se especializar. Outro ponto é que a faculdade não te ensina só aspectos técnicos, mas também te traz networking e soft skills. Então a faculdade te ajuda a entender como trabalhar em equipe, te ajuda a entender como é que você pode lidar com frustrações e conseguir trabalhar sob pressão. Pressão das matérias, pressão dos seus colegas, pressão dos professores. Então a faculdade, ela também te molda nisso. E isso é importante no mercado de trabalho. Outro ponto importante da questão da faculdade, se a faculdade é importante ou não, que muita gente fala, o empresário X, empresário tal, Bill Gates, Steve Jobs não fizeram faculdade. Mas a verdade é que você e eu não somos eles. Bill Gates e Steve Jobs, se você já ouviu falar da trajetória deles, da história deles, eles já eram muito brilhantes antes mesmo de entrar na faculdade. Então a faculdade era um plus a mais, mas eles já tinham muita base técnica para conseguir entrar no mundo e realmente conseguir trabalhar. Então dificilmente esse vai ser o seu caso, a menos que você seja realmente um gênio. E a faculdade é um plus a mais que você não necessariamente precisa. Então esse é um ponto importante. A faculdade sim é importante, mas ela não é o único fator. Segunda pergunta polêmica: faculdade de engenharia te prepara para o mercado de trabalho? Bom, normalmente ela não te prepara, mas ela te ajuda a descobrir para onde você quer ir no mercado. Isso é muito importante, porque, cara, pensa assim, tem 1 zilhão de carreiras para você seguir na engenharia. Se um curso de 5 anos te prepara para tudo, é muito difícil você conseguir se preparar para tudo em 5 anos. Você vai ter uma certa bagagem, você vai saber o que você pode começar a pesquisar para se especializar naquilo, mas dificilmente você vai sair preparado. A verdade é que você só começa a realmente ter expertise e um super conhecimento em alguma coisa quando você trabalha. Então a faculdade, ela te dá a base, mas ela não te dá tudo. Ela não vai te preparar totalmente para o mercado. Ela vai te dar a base para que você consiga se colocar. Então isso também é um ponto. Outra questão é que para certas carreiras mais tradicionais da engenharia, ainda é necessário ter título de engenheiro. Então eu não posso, por exemplo, construir uma ponte sem ser engenheiro. Eu preciso do meu título. Então existem certas carreiras que vão precisar do nome, vão precisar do seu certificado lá de que você é um engenheiro. Outra questão, engenharia ainda é um status importante. Tem muitas vagas, principalmente de estágio, que elas pedem alunos de engenharia de período X até período tal. E por que isso conta bastante? Porque normalmente engenharia, além de ser um curso bem amplo, que te prepara para várias coisas, uma pessoa que estuda engenharia costuma ser bem flexível e versátil, capaz de aprender qualquer coisa. Então isso normalmente é um ponto interessante para as empresas. Porque a verdade é que ao mesmo tempo que a tecnologia está evoluindo, as empresas estão tendo que evoluir e mudar rapidamente. Então é importante ter um profissional ou profissionais jovens que são capazes de se flexibilizar e aprender rapidamente. Então normalmente o estudante de engenharia tem esse perfil. E esse perfil é interessante para as empresas. Outra pergunta polêmica: engenharia é tão difícil assim? Bom, ela é difícil, mas ela não é impossível. Então por isso que eu comentei da questão dos amigos. Isso te ajuda na jornada. Isso ajuda com que os seus 5 anos, ou até mais, sejam um pouco mais leves e não seja tão cansativo e tão negativo para você. Seja realmente uma experiência proveitosa e que você realmente tenha boas lembranças. Então, por exemplo, eu felizmente tive bons amigos e uma jornada relativamente tranquila na faculdade. Então eu não tenho lembranças negativas da faculdade. Eu tenho muitos colegas
de outras engenharias, de outros cursos, que deram graças a Deus que se formaram, que não aguentavam mais o curso. Muito provavelmente é porque eles não tinham uma base de amigos que foram acompanhando ele nessa trajetória. E aí eles ficaram sozinhos numa certa parte e não tinham em quem se apoiar, em quem conversar, em quem trocar ideia. Então a questão de você ter colegas que vão te ajudar na jornada é muito importante. Outra questão polêmica, outra pergunta. A escolha da especialização da engenharia é tão importante assim? Ela é importante, mas não é uma escolha assim, uma escolha única. Então você pode mudar ao longo da faculdade. Eu tenho muitos colegas, por exemplo, que eram da minha engenharia e mudaram para produção. Já tiveram outros que eram de produção e mudaram para minha engenharia. Então é muito comum estudantes de engenharia mudarem de especialização ao longo do curso. Então isso é muito normal. Além disso, como eu comentei, a faculdade ela vai te dar uma base, mas ela não vai te preparar totalmente para o mercado. Então você pode buscar se especializar de outras maneiras. Através de certificados, através de MBAs, através de mestrado, através de cursos, através de outras formas. Então a escolha da faculdade, da sua especialização da faculdade, não necessariamente é um caminho sem volta. Outra questão que também é muito polêmica, fazer engenharia é uma faculdade segura para você se tornar alguém bem-sucedido? Bom, não existe isso de faculdade segura e o sucesso depende de dezenas de fatores. Mas engenharia é um curso bem amplo e diverso. Um engenheiro pode atuar em diferentes setores e instituições. Já vi engenheiros em bancos, já vi engenheiros em indústrias, já vi engenheiros em áreas corporativas, já vi engenheiros em marketing. Então, a engenharia é realmente um curso bem amplo que te permite ir para várias áreas, ok? Então, essas foram as 5 perguntas polêmicas. Agora, se você quer mais vídeos como esse, curta o vídeo e também se inscreva no canal. Compartilhe também o vídeo com aquela pessoa que busca fazer engenharia ou já faz. Talvez tudo que eu falei aqui possa ajudar ela a tomar uma decisão mais assertiva ou até mesmo lidar melhor com toda a trajetória dentro da faculdade. Espero que você tenha curtido. Eu vou deixar um vídeo de recomendação para você aqui no final. Até o próximo vídeo.